Bem-vindos e bem-vindas, todo mundo que chegou, né? Eu sou o Fernando Ciaceiro, estão me ouvindo direitinho? Faço só assim com os dedinhos, tá tudo certo. A Ana já mandou um, ó, beleza. Eu sou o CEO da Inovação, né? A Inovação trabalha com metodologias interativas de aprendizagem, games, plataformas gamificadas há mais de 10 anos, né? E nos últimos anos, nós temos trabalhado muito com a questão de compliance, né? Tem uma demanda muito grande de compliance, por vários motivos, né? Primeiro que compliance é um assunto mais denso, né? É um assunto sempre foi mais denso, e também porque normalmente compliance ela tem uma tendência de ter cada vez mais necessidade de capacitações e treinamentos. Aparecem novas demandas, novas necessidades, novas leis, novas regulamentações. Então, compliance, hoje em dia, integridade, compliance, riscos, é uma área onde as coisas estão crescendo muito, estão acontecendo muito, a demanda está crescendo muito, né? Hoje a gente vai estar aqui com a Pamela. Oi, Pamela. Um tchauzinho, pessoal. Bom Né? dia, pessoal. Sim, ela já faz 2 anos, né, que nós trabalhamos juntos, né, 2024, 2025, no grupo Toyota, né, na Nova Agri, né, especificamente, mas para o grupo Toyota como um todo também. Ela vai contar hoje, eu acho que o grande foco hoje é o bate-papo que eu vou ter com ela, né? E para eu começar, eu vou apresentar rapidinho um pouco dessa nossa metodologia, por que que a gente trabalha com games, como a gente trabalha, qual que é a metodologia, e depois vai ser um bate-papo. E já vou fazer o primeiro convite para vocês, tá, gente? Assim, o mais legal desse bate-papo é vocês fazerem perguntas, principalmente para a Pamela, né? Como é que foi? O que que aconteceu? O que que vocês fizeram? Quais os resultados, tal? Porque esse é o diálogo legal. Então, vocês fiquem à vontade para vocês perguntarem, levantarem a mãozinha e perguntarem quando vocês quiserem ou mandarem no chat, tá? O tempo todo. Fiquem à vontade, tá? Porque a forma mais legal é quando vocês perguntam, quando aí vai ficando mais rico, né? Vocês vão tirando dúvidas, vão pensando na realidade de vocês. Essa é a ideia desse bate-papo aqui, da gente ser uma coisa mais leve, ser uma coisa mais dialogada, tá bom? Então, eu vou começar aqui apresentando, né, fazendo uma apresentação rápida da nossa metodologia. Puxar aqui. Eu não vejo a carinha de vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim. Legal. Então é isso, né? Hoje a gente vai ter esse bate-papo, um papo play com a Pamela Rocha Stella, do gerente jurídico e PIC de Compliance. E para a gente começar, essa aqui é uma das primeiras perguntas que eu me fiz, né, que eu tenho, né, desde lá de trás, eu comecei trabalhando com compliance, fazendo treinamentos de compliance, eu não trabalhava só com esse tipo de treinamento, mas eu trabalhava dentro da Claro, de uma empresa de telecom, né, e todo ano a gente recebia aqueles treinamentos que vinham de fora dos acionistas, né, eram até às vezes em inglês, não eram, tinha que traduzir. E o que que acontecia, né? Quando chegava em setembro, outubro mais ou menos, que eram das Bells, né, das empresas de telefonia lá de fora, nós tínhamos que aplicar isso para todos os colaboradores, era obrigatório, né? E nessa época as pessoas começavam a não falar comigo no cafezinho, né? Ficavam bravas porque a gente tinham que fazer aquilo, né? Muitas delas faziam, quase todas elas faziam muito por obrigação. Os treinamentos eram muito pesados mesmo, né? Muito densos, né? Muito técnicos, né? E eu comecei a me perguntar nessa época que eu gostava muito de jogar, eu gostava de jogar jogos de tabuleiro, eu gostava de jogar videogames, eu gostava de. Falei, nossa, e se isso aqui, que é tão denso, né? Como compliance e segurança da informação, pudesse ter uma cara, uma experiência como um jogo, né? E aí eu já estudava isso, né, na época, né, aprendizagem, engajamento, né, e caí, né, nessa definição de um grande, que até hoje é a base da neurologia moderna, né, que é o MacLean. Ele dividiu o cérebro em três sistemas, né, por assim dizer, uma emoção, né, que é a conexão, uma parte do cérebro que você se vincula, que você se emociona entre as pessoas, a parte do sistema réptil, do reptiliano, e a parte da razão, né?
Ele dividiu essas três áreas e a gente começou a descobrir que quando você estimula as três áreas, você tem maior engajamento das pessoas, né? E como é que é isso, né? O que que é cada uma dessas áreas, né? O cérebro límbico, ele é a parte da emoção, do sentimento, da conexão social. Isso daí qualquer mamífero tem, né? Aliás, ele apareceu na nossa evolução por causa dos mamíferos, né? O jacaré ali, o réptil, ele não tem esse cérebro, né? Às vezes a pessoa tá lá falando, nossa, eu tenho a ciguana que ela é tão bonitinha, depois de 5 anos a ciguana vai, bré, morde o dono. Por quê? Né? Porque é doideira da cabeça da pessoa, né? A iguana não tem conexão emocional, um jacaré não tem conexão emocional, ele não pode ser um bicho de estimação porque ele não se emociona, né? Já os mamíferos, o cachorro, cavalo, elefante, eles têm essa parte, nós temos essa parte que é muito importante, porque ela apareceu na nossa evolução para que a gente pudesse cuidar das próximas. Um jacaré tem 200 ovinhos, ele não precisa cuidar. Você nunca viu um jacaré cuidando do bebê, mas o mamífero precisa cuidar. Então a gente desenvolveu muito, né? Afetividade, conexão social, né? Emoção. É, e por fim tem esse cérebro que nós herdamos dos répteis mesmo, né? Que é sobrevivência, conquista, reprodução. E aí, o que que isso tem a ver com jogos? Por que que eu estou falando isso, né? E tem a estratégia também, né? O neocórtex, a razão. Essa parte do neocórtex só os primatas e o ser humano desenvolveram mais, né? Racionalidade, conceitos, símbolos. Mas isso, gente, está presente em jogos, interatividades gamificadas. Por quê? Né? Porque a gente estimula o sistema límbico, a emoção e conexão, no jogo com storytelling, com desafios épicos, com cores, ícones, barulhinho, né? Quando é um jogo presencial, quando a gente está conversando com as pessoas, né? E eu estimulo também o sistema reptiliano. Como? Com conquista de pontos e rankings, pressão de tempo, surpresa, sobrevivência, pressão de tempo, né? E eu vou também estimular um neocórtex como? Com conteúdo, né? Estratégia, hipóteses. E aqui eu vou falar disso mais para frente, mas aqui é quando a gente constrói um conteúdo que é customizado, que é personalizado para aquela cultura. Por quê? Porque se você trabalhar com conceitos muito genéricos, uma coisa muito de prateleira, o nosso neocórtex não é tão estimulado. Ele é estimulado quando ele consegue conectar que aquele conteúdo tem a ver com a realidade dele, com o dia a dia dele, com as situações que ele vive. Então, aqui isso é muito importante. Quando você junta essas três coisas num jogo, né? Regra, tempo, storytelling, ranking, você consegue estimular as três áreas do cérebro, né? E com isso você consegue gerar uma memória de mais longo prazo, você lembra mais, você consegue aplicar isso mais no teu dia a dia, tá? Hoje, né, já fazendo um ponto que a gente vai falar bastante disso no nosso bate-papo, né, a gente passa dessa questão, né, essa conversa que eu vou ter aqui bastante com a Pamela tem a ver com essa frase, não basta treinar, é preciso engajar, né, medir e transformar comportamento. Isso é o que a gente tem mais de foco, quer dizer, sair do checklist, daquela eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, porque eu sou cobrado, eu sou auditado disso, para a construção de um engajamento real. É aí que a gente vai trabalhar, é aí que nós vamos trabalhar, porque isso se sustenta. Pensando assim, se a gente tem uma curva e começa cada vez a mais ter demanda, mais treinamento, porque tem mais lei, tem mais auditoria, eu preciso que exista mais engajamento para que eu não tenha um volume tão grande de capacitação necessária, né? É sair do comportamento, sair da presença para o comportamento. Sair assim, estou lá, presente, fiz, acabou, está aqui o certificado para realmente pensar em comportamento, pensar em cultura e medir o que as pessoas fazem, né? Não só aquele, estou assinando. E pensar também muito em como você comunica isso, porque as duas coisas andam de mão dada, né? Capacitar, treinar, engajar e comunicar. Isso a gente vai falar bastante aqui no nosso bate-papo, tá? Isso é o que a gente tem visto, né, de tendência dos programas de alta performance, seja trabalhar com gamificação, progresso, ranking, recompensa, ter dados em tempo real, né? Ou seja, ver os indicadores, ver o que está acontecendo, ver o dashboard, entender aonde eu estou precisando trabalhar, tem uma coisa real, para a gente trabalhar a cultura, eu preciso ter dados,
trabalhar conteúdo sob medida, trazer casos reais, situações reais e focar numa cultura contínua, né? Isso daqui, dos nossos bate-papos que a gente tem tido, tem sido a maior tendência, né? As maiores tendências, e a gente vai conversar bastante disso aqui com a Pamela. E agora, né, sem falar mais sobre isso, temos aqui nossa convidada, a Pamela da Rocha. Pamela, vou parar aqui de apresentar um pouquinho agora para vocês. Cadê o meu parar a apresentar? Para tô. Mais uma Vamos lá. Obrigado pela sua presença, né? Acho que estou super feliz que você aceitou, porque a gente já tem trabalhado juntos aí há 2 anos. Você tem um projeto que você levou para fora do país também, né? Você não se restringiu aqui, né? A Pamela ligou para a gente, eu vou apresentar isso em Tóquio, vocês podem, né? Foi super legal. E acho que por causa dessa empolgação dela, desse engajamento, a gente, né, conversou para compartilhar um pouco, né, dentro dessa rede, vamos chamar assim, de compliance, que é uma rede que gosta tanto de conversar e está precisando de bastante insumos, né? Então, para a gente começar, Pamela, queria que você se apresentasse para todo mundo, e aí a gente vai batendo papo, vou fazendo as perguntas. Legal. Bom, primeiro, obrigada, Fernando. Obrigada à Inovação por ter me convidado. Eu fiquei super feliz de participar, porque tem sido um desafio bem grande para mim. Eu vou explicar por quê aqui na sequência, mas explicando um pouco o contexto, eu sou uma profissional da área jurídica, eu sou advogada, então eu sou muito técnica nessa parte de prevenção à lavagem de dinheiro, lei anticorrupção. Eu fico muito mais nessa parte técnica do que nessa parte lúdica, né? Do que ter essa expertise de treinamento. Dentro do grupo Toyota Tsusho, aqui na América do Sul, primeiro eu quero desmistificar para vocês, Toyota é um grupo muito grande, então quando a gente fala em Toyota, a gente pensa na concessionária, a gente pensa em carro, a gente pensa nisso. Mas a Toyota é muito maior do que isso. Então eu faço parte de um outro braço da Toyota, que é a Toyota Tsusho, que é uma trading muito grande e que atua em vários setores diferentes. Metais, reciclagem, têxtil, agronegócio, todos os negócios que vocês podem imaginar, até farmacêutica, remédios, hospitais, ela está inserida. E esse braço, né, que é a Toyota Tsusho, ela é uma companhia aberta, né, listada em bolsa, na Bolsa de Tóquio, e ela é controlada pela Toyota Motors. Então, a principal acionista é a Toyota. Mas a nossa identidade, o nosso objetivo, o mercado em que a gente atua é completamente diferente das concessionárias. Apesar de que dentro da Toyota Tsusho a gente também tem concessionárias Toyota Tsusho. Para quem é daqui de São Paulo conhece que a gente tem unidade na saúde, a gente tem São Bernardo do Campo. Então é bem diversificado. E aí meu principal desafio é, primeiramente, a diferença de setores, né? Então a diversidade de mercados em que a gente está inserido. Aqui na região eu cuido da América do Sul, e aí isso engloba Uruguai, Argentina, Colômbia, Chile, México e etc. E a gente tem o desafio de que é junto, né? É jurídico barra compliance, não é uma área separada. E aí vem essa dificuldade que eu comentei com vocês. Eu, de formação, de carreira e tudo mais, eu sou advogada puramente, né? Especializada em contratos, especializada em direito marítimo, fiz especialização em compliance, em direito societário, devido a essa necessidade que surgiu de atuar nessa gestão de compliance e treinamentos, basicamente, para a região da América do Sul dentro do Grupo Toyota. E aí eu conto muito com a ajuda de áreas que são especialistas em treinamentos, então RH basicamente, né? A hora que veio esse desafio para mim, e assim como o Fernando comentou na experiência dele na Claro, vem o top-down da matriz falando, olha, vocês têm as atividades obrigatórias de compliance, não é opcional, é obrigatório, vocês têm que fazer, e é isso, se virem, né? E aí eu falei, gente, como eu vou conseguir? Isso foi lá em 2018, né? E aí eu pensei, como que eu vou conseguir fazer isso para um público que é tão diferente, que tem rotinas tão diferentes, que tem turnos diferentes, que tem perfis de colaboradores diferentes, e como que eu vou conseguir que eles se engajem nisso, que eles entendam o porquê disso, né?
Então, a gente começou lá em 2018 com treinamentos e-learning, a gente ainda tem até hoje treinamento e-learning, porque é a forma mais fácil e mais prática da gente conseguir de medir, né, que todo mundo faça. Mas eu passei a ser vista como a polícia, como o Fernando falou, a minha experiência foi muito parecida. As pessoas não te chamam mais para happy hour, as pessoas olham para você e falam assim, ai, de novo vem aquela menina que quer que eu faça treinamento e fica me mandando e-mail automático do treinamento obrigatório, que saco. E chegou ao ponto de eu viajar para treinamentos que não eram de compliance e acontecerem algumas coisas, assim, alguns problemas, e as pessoas virem bater na porta do quarto que eu estava no hotel, falando, a gente está com problema, tem como você ir lá resolver? Falei, eu não sou polícia, eu não ando assim com um cacetete na mão, falando, vocês não podem fazer isso, eu não sou polícia. E aí eu falei, como que eu vou mudar isso? Aí, em 2024, a gente tinha um colaborador novo no departamento de RH, e ele falou assim para mim, Pamela, você já pensou em fazer um game? E ele que conhecia o pessoal da inovação. E eu falei, game? Aí ele falou, porque eu já tinha tentado de tudo. Eu já tinha mudado, feito as coisas um pouquinho mais lúdicas, já tinha mudado a carinha visual do treinamento para deixar tudo mais engraçado, colorido, menos informação em texto, mais vídeo. Já tinha tentado de tudo e a minha experiência a pessoa fazia o treinamento, ela participava do começo ao fim, ela recebia o certificado, ela tinha boas notas nos testes, e aí dali 3 meses tinha uma situação prática dentro da empresa, e eu falava, não, mas por que você fez isso, né? A gente tem a primeira linha de defesa contra a fraude. Aí a pessoa, nossa, tem? Falei, nossa, gente, você fez, você tirou 8 no treinamento, como você não lembra? Nossa, eu não lembro. Então, assim, deu para perceber que o método que a gente usava e usa ainda, ele acaba ficando, grande parte dele, no automático. Então, as pessoas fazem, elas sabem, mas elas não conseguem conectar a teoria do que ela viu para a prática, ainda que a gente use exemplos da vida real nos treinamentos. E aí, esse meu colega falou assim, você não quer conhecer o pessoal da inovação? A gente pode aqui ver um game. Eu falei, um game? Um game. E aí, a gente conversou com o Fernando, conversou com o pessoal, e eles nos apresentaram um jogo que era tipo um Perguntados. Vocês conhecem o joguinho Perguntados, que é uma roleta de perguntas e respostas. Então, o pessoal gira a roleta online, né? Eu tinha esse joguinho no celular normal, assim. Você gira a roleta e aí ele tem vários tipos de perguntas, vários tipos de assuntos. Então, dependendo de onde cai a roleta, por exemplo, televisão e cinema. E aí vem algumas perguntas sobre filmes, sobre atores, sobre etc. Ou se cair em algum outro tópico sobre animais e meio ambiente. E aí vem perguntas sobre fauna, flora e tudo mais. E aí eles tinham esse formato de jogo, e era um joguinho que eu já gostava, e que muita gente ficou bem engajado no celular, né, no tempo livre, fazendo esse tipo de joguinho. E aí eu falei, não, vamos testar, vamos fazer. E para minha surpresa, isso gerou um engajamento tão grande, e aí da parte do cérebro o reptiliano, né, as pessoas entraram num modo competição que gerou outro problema para mim, gerou outro desafio. Então, por um lado, eu atingi o que eu queria, eu atingi o que eu precisava, as pessoas ficaram mega engajadas, as pessoas jogavam antes de começar a trabalhar, na hora do almoço, e à noite, elas passavam a noite jogando, porque a gente criou grupos, então a gente criou a competição dentro do aplicativo, e elas conseguiam ver onde que o colega estava, em qual colocação, e aí eles ficavam competindo entre eles, falando, não, eu preciso passar fulano de tal, não, eu que vou ganhar isso daqui. Virou realmente uma competição séria. Eles criaram um grupo no Teams para ficar tirando sarro um do outro, falando, olha, eu passei você, e isso assim, 11 horas da noite, 11h30 da noite, eles jogando. E aí isso, por um lado, foi bom, porque criou o engajamento, criou a conexão, o sentimento de pertencimento. Por outro lado, eu sou uma empresa japonesa. E eles são bem, como eu posso dizer, cara crachá. Eles são bem. Eles têm um perfil de auditor, assim, quase. E aí eles olharam para aquilo, alguns diretores expatriados, né, e falaram assim: Pamela, as pessoas não vão trabalhar.
As pessoas não estão, as pessoas estão indo para casa e as pessoas não estão dormindo. Que é isso? A gente tem que parar com esse jogo. E aí, para minha sorte, eu tenho também diretores que são brasileiros e que adoraram a ideia e eles compraram isso e falaram assim: não, a gente conseguiu um engajamento que a gente nunca conseguiu antes na história dessa empresa. As pessoas estão falando sobre. As pessoas estão falando, porque o que a gente colocou de conteúdo? Vocês devem estar se perguntando, né? Mas qual era o conteúdo do Perguntados? No grupo Toyota Tsusho, a gente tem um código de conduta regional. Regional não, é global. Eu tenho um regional, mas a gente tem um código de ética e conduta global, que é basicamente 10 princípios de conduta. Então, o primeiro princípio é segurança em primeiro lugar. O segundo princípio é cumprir com as leis e regulamentos e normas internas da empresa. O terceiro princípio, transparência, honestidade e lealdade. Então, a gente tem esses 10 princípios que eles norteiam as políticas, as regras internas e todas as condutas que os colaboradores têm que ter ao redor do mundo. A gente costuma falar que é uma forma de colocar todo mundo na mesma página, porque são culturas completamente diferentes, e aí a gente precisa ter todo mundo com o mesmo mindset. Então, basicamente, esse código são 10 princípios que é o nosso mindset. E a gente pegou esses 10 princípios e criou eles dentro dessa roleta. E aí a pessoa girava a roleta, caía nesse princípio, e aí vinham perguntas sobre situações de dia a dia, etc., relacionadas àquele princípio. E as pessoas amaram, e aí elas começaram a colocar realmente em prática, ao ponto delas já começarem, elas jogavam tanto, eu tive colaboradora que já tinha decorado algumas perguntas, e a gente tinha muita pergunta, elas eram aleatórias. E gerou um engajamento, que aí depois o Fernando acho que até tem os números, né? Eu não tenho aqui de cabeça, já faz bastante tempo, mas as pessoas responderam muito e foi super positivo. A gente premiou, a gente fez uma forma de premiação, né? Então a gente pegou o ranking das pessoas que concluíram antes e que tiveram maior pontuação, e a gente premiou essas pessoas com alguns vales, e o pessoal ficou super feliz. Paralelamente a isso, porque isso a gente fez, especificamente esse jogo, a gente aplicou em uma das empresas do grupo, como teste, né? Então a gente aplicou primeiro na Nova Agri, que é uma das maiores, ela é do agronegócio, é onde as pessoas têm mais dificuldade de fazer treinamento online, é onde eles têm mais dificuldade com burocracia, etc., porque eles estão no campo, eles têm conexão com o produtor rural, o dia a dia deles ali é networking, é conversar, muitos contratos são fechados numa mesa de jantar, então eles têm essa dificuldade de entrar no sistema, ter esse olhar um pouco mais burocrático, e eles são o maior risco, né? Porque eles estão lá no campo, eles têm um relacionamento muito próximo, muito informal, com transportadoras. Então, é onde está também o nosso maior risco de fraude, de desvio de conduta e tudo mais. E aí a gente resolveu aplicar na Nova Agri, não no grupo todo. Foi um super sucesso. E aí a gente decidiu continuar com outras ações, para que isso fosse se expandindo para outras empresas dentro da região. E aí, para nossa surpresa, a gente todo ano tem esse treinamento, um treinamento anual, que geralmente a gente faz em agosto, e aí no ano seguinte, em 2025, lá para fevereiro, março, alguns colaboradores que antes, né, olhavam para mim assim, no café, de tipo, a menina chata do compliance, começaram a me procurar para perguntar, e aí, Pamela, vai ter esse ano de novo? Qual que vai ser o jogo? E isso gerou uma expectativa e uma vontade de ter o treinamento de compliance. E aí, em 2025, a gente fez de novo. E aí, o desafio era, vamos fazer de novo perguntados? Qual que vai ser agora o jogo? E aí, o Fernando veio para nós com uma nova proposta, que foi, eu não sei qual é o nome que vocês dão, Fernando, mas a gente deu SOC Valley. Então, assim, Da cidade, né? O jogo da cidade. é o joguinho de uma cidade em que eles vão jogando diferentes tipos de joguinhos, diferentes tipos de atividade, e conforme eles vão passando de fase, eles vão trazendo cor para a cidade que está cinza. E aí a gente também fez um ranking, a gente também fez premiação, e a gente deu um nome dessa vez, porque o nosso Código Global de Conduta e Ética, ele chama COCE. E a gente deu um nome para a cidadezinha de COC Valley. E aí, de novo, teve um super engajamento, como no ano anterior. O pessoal ficou super competitivo, o pessoal participou demais.
E aí, o pessoal de Tóquio, que eu acabo participando uma vez ao ano de um encontro global, todas as pessoas responsáveis por compliance nas regiões, a gente se encontra para dividir dificuldades, o que, que a gente vai fazer para melhorar, quais foram as iniciativas que cada um fez ao redor do mundo. E aí eu falei, Fernando, deixa eu levar, porque a gente contrata por um período, então depois fica fora do ar e tudo mais. Eu falei, Fernando, você consegue ativar para poder mostrar lá para o pessoal? Porque eu acho que eles iam gostar demais. Principalmente porque lá no Japão, grande parte do material que eles fazem pra gente, eles usam muito anime, eles fazem uma coisa mais lúdica, né? Eles até recentemente contrataram o diretor, eu acho que é do Star Wars, para fazer em forma de anime, em forma de desenho, o nosso vídeo institucional. Então, eles têm esse olhar um pouco. Eu falei, eles vão gostar muito de games. E aí, a gente levou ano passado, eles liberaram para mim, a gente fez uma demo, uma demonstração para o pessoal lá no Japão. E foi super legal. Então, agora a gente está aguardando os próximos passos para ver o que a gente vai ter de resultado aí para 2026, se a gente vai ter alguma novidade ou não. Mas por isso que o Fernando acabou me convidando para trazer aqui essa experiência que foi muito positiva. Tiveram alguns Legal. desafios aí no meio do caminho, mas foi uma experiência super positiva. Legal, Pamela. É, assim, você falou bastante dessa experiência, né, do porquê que você trouxe esse jogo, do porquê que você, como é que foi o processo, o nível de engajamento. E o que que você viu depois disso, assim, como é que, assim, tanto em termos quantitativos, mas qualitativos também, o que que você percebeu, se percebeu, né, o impacto que esses jogos tiveram na tua cultura de compliance, no desenvolvimento, no desdobramento dessa pergunta dessa cultura de compliance. Como é que você vê isso? Olha, foram dois pontos principais. O primeiro é que eles pararam de ver aquilo como chato. Então, eu consegui afastar a ideia de que o compliance, o código de ética, é uma coisa chata. Eu estou conseguindo, cada ano que passa, eu estou conseguindo trazer mais para a realidade da vida. Então, agora, quando eu dou alguns treinamentos ou palestras, eu paro de ficar muito ali no técnico, no Uhum. dia a dia só do trabalho, e eu começo a levar isso um pouco mais para o pessoal, para a vida, né? A trazer conexão de como eles aplicam isso não só no trabalho, mas como eles levam isso para a vida fora da Ah, empresa. que legal, que legal, que E legal. o outro ponto é o engajamento, o pertencimento. Então, as pessoas, elas se sentem donas daquilo. Então, eu reparei que já em vários casos, as pessoas mudaram o olhar para o trabalho que elas fazem e para a operação. Então, eu tenho colaboradores, por exemplo, que são de outros departamentos, não necessariamente da operação. Eles viajam às filiais ou para fazer auditoria de qualidade, ou para fazer auditoria de alguma coisa, e aí eles têm aquele olhar de compliance. Então, eles veem alguma coisa que não me parece certo. Eles não sabem ao certo se aquilo é certo, se aquilo é errado, mas eles me procuram ou procuram alguém do compliance, do comitê, falam, cara, eu vi uma situação que eu achei estranho, acho que vocês precisavam olhar. Então, eu acabei tendo outras pessoas que se sentem responsáveis também por compliance, apesar daquilo não ser da atividade, da competência delas, etc. Então, elas passaram até esse senso de dono, esse olhar para a área de prevenção à fraude no ambiente de trabalho. Isso foi bem positivo. E, Pô, claro, isso pertencimento, né? O pertencimento. pertencimento. Tá, muito bom, muito bom. Tem uma pergunta que apareceu aqui, da Ana Cláudia, eu não estou conseguindo acessar. Você consegue ler? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde está o chat. Alguém da equipe pode Eu ler? posso ler. Então, a Ana Cláudia Coelho perguntou: considerando os orçamentos enxutos com os quais geralmente lidamos no compliance, como convencer a alta direção da importância desse investimento? Essa é uma pergunta excelente. Eu passo por isso, tá? Inclusive, esse ano eu ainda não fechei nada com o Fernando, porque eu tive um corte absurdo no meu orçamento para compliance. E em 2018, quando eu comecei as iniciativas de tentar fazer isso parecer menos burocrático, eu tinha zero orçamento. Pode parecer piada, mas era zero. Então eu tinha que fazer com ferramenta que eu tinha dentro de casa, com tudo que eu tinha dentro de casa. E aí, conforme eles foram vendo o impacto positivo,
Então, quando vem um colaborador que teve esse senso de pertencimento e evitou um problemão, eles viram o valor. E assim, uma das coisas, e aí não fazendo merchan aqui, né? E não fui paga para isso, tá, pessoal? A inovação nos ajudou muito porque foi acessível. Então, assim, tem várias plataformas, tem vários prestadores de serviço que querem te vender mundos e fundos. E o valor é absurdo e nunca cabe dentro do meu orçamento. Então, quando o cara do RH falou para mim, você não quer conversar com a inovação? Eu já estava desanimada. Eu falei, não, eu não tenho orçamento. E aí, quando a gente conversou com o pessoal da inovação e eles trouxeram para a gente um orçamento que era factível, que não era nada absurdo e que eu conseguiria abrigar, eu conseguiria pedir lá dentro, falar, gente, me dá essa chance, vocês vão ver o resultado, tem outras pessoas no mercado que tiveram esse resultado bom, e eles falaram, beleza, esse valor aqui a gente consegue te aprovar, ou a gente consegue tirar aqui de outra linha. Então, eu não tinha orçamento, eu tinha 0 em 2024. E aí eu tinha parceiros dentro do RH, e geralmente o RH tem orçamento, né? Eles têm aquela linha treinamentos, e aí eles conseguem ter uma flexibilidade maior com o que eles vão gastar. E aí eu cheguei com o gerente de RH, cheguei com o diretor da área e falei, gente, me dá esse apoio, vamos tentar fazer junto e tudo mais. Eles, não, nesse valor eu consigo encaixar. E aí foi quando a gente conseguiu fazer a primeira vez. E foi super positivo. E aí a gente conseguiu fazer no ano seguinte da mesma forma. Esse ano eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu vou na mesma linha. Eu tenho 0 orçamento, então eu vou tentar alguma área parceira que tenha a linha treinamentos dentro do orçamento deles, para tentar encaixar isso. Então, quando eu digo que o pessoal da inovação foi muito parceiro, é porque eles deram uma solução que foi efetiva, mas que cabia dentro do meu orçamento, que eu conseguia brigar por aquilo, não foi algo absurdo, entendeu? Muito bom, muito bom. Você teve, assim, depois, né, obrigado por esse compartilhar aqui, acho que esse ponto, né, de como é que eu consigo fazer acontecer é uma pergunta que todo mundo tem, né, e assim, como nós temos diversas soluções, a gente acaba conseguindo abrir esses caminhos, né, orçamentários dentro das empresas, junto na parceria com os clientes, e esse acaba sendo o principal caminho, porque no final você você tem um sucesso e aí você depois fica mais fácil de você defender seu budget, né? Tem uma pergunta aqui, antes do sucesso e do engajamento, houve uma barreira para o primeiro acesso dos colaboradores? Como foi para romper esta barreira? É aplicativo online, integra intranet? Gente, essa é uma ótima pergunta também. Em 2018, eu tinha 0 orçamento, como eu falei. Então, eu precisei usar ferramentas para dar o treinamento que eram gratuitas. Uma delas é o YouTube. Então, eu criei um canal privado dentro do YouTube, onde só a quem eu dava acesso tinha acesso, né? E coloquei todo o treinamento lá. Eu conseguia medir quem acessou, quantas vezes acessou, se teve nota boa? Não, não consegui. E foi isso, era o que eu tinha para fazer em 2018. Em 2019, a gente já conseguiu, como o pessoal acessou, eu consegui mostrar pelo menos quantas visualizações teve, como que foi o treinamento, consegui entrevistar colaboradores internamente e mostrar para a diretoria, olha, eu preciso de uma ferramenta melhor. E aí eles me deram o orçamento para eu conseguir contratar uma ferramenta e-learning. E assim foi indo. Mas sempre o desafio é o acesso. Por quê? Eu tenho colaboradores de perfis muito diferentes. A Novagre, por exemplo, ela tem filiais no interior do Maranhão, no interior do Tocantins, em cidades assim que às vezes não tem asfalto, cidades em que o restaurante é a casa de uma pessoa que é de taipa. E aí, como você faz com que o treinamento seja acessível para essas pessoas? Hoje, todo mundo tem um celular. Assim, todo mundo tem um celular. Então, a gente conseguiu, porque a inovação, ela é via aplicativo, né, dentro de um celular, você baixa o aplicativo e tudo mais, a gente conseguiu que fosse acessível para todo mundo. Mas teve aquela dificuldade de como acessar, dúvidas, não estou conseguindo baixar o aplicativo. Então, a gente precisou dedicar tempo, e aí isso eu tive ajuda 100% do RH,
porque eu não tenho time, né, e eu não tenho como ter alguém para ficar dedicado ali 100% ao atendimento. Mas o pessoal do RH que tinha contato direto, né, que nos ajudou nessa contratação junto com o pessoal da inovação, a inovação passou para a gente o passo a passo, como que fazia, a gente criou um manualzinho, e aí a gente treinou algumas pessoas em cada uma das filiais em como ser a pessoa de suporte. Então, você vai ser a pessoa de suporte para ajudar o pessoal a acessar o aplicativo, para tirar dúvida, ensinar como joga. E aí a gente conseguiu fazer dessa forma, quebrando a barreira dessa forma. E dedicando tempo. Então, o pessoal na operação, eles têm turnos, eles têm atividades programadas. E aí a gente teve, sim, que tirá-los desse turno para fazer com que eles dedicassem um tempo para falar, agora a gente vai sentar, a gente vai pegar o celular e a gente vai jogar. A gente teve que fazer isso. Senão a gente não conseguiria quebrar essas barreiras, senão a gente não conseguiria, para mim é mais importante concluir aqui a minha atividade do meu turno, etc. A empresa me cobra por isso. Por mais que a empresa incentive e fale assim, não, a gente quer que vocês joguem, vai ter premiação e tudo mais, é difícil tirar eles, então a gente realmente teve que fazer assim, olha, agora a gente vai ter um tempo para jogar. A gente não obrigou ninguém a jogar, mas a gente falou assim, olha, esse dia a gente vai ter 15, 20 minutos que a gente vai sentar e vai ensinar vocês como brincar nesse aplicativo. E a gente usou essas palavras mesmo, como brincar, jogar, vamos distrair, vamos descomprimir, né? A gente usa essas palavras. Então vamos fazer alguma coisa diferente agora. A gente também acabou fazendo um café da manhã. Então, como a gente decidiu fazer isso antes deles começarem a trabalhar, a gente fez um café da manhã para o pessoal em cada uma das unidades, aí eles chegaram, tomaram um café, fizeram aquela interação entre eles, aquela descontração, aí com o ambiente já um pouquinho mais descontraído, vamos pegar o celular que eu vou ensinar vocês como fazer um joguinho, e aí vocês podem jogar agora, vocês podem jogar quando chegar em casa, vocês podem jogar quando vocês quiserem. E aí a gente deixou um tempo a ferramenta disponível, acho que foi uma semana, então eles podiam jogar várias vezes na semana, no horário que eles quisessem, e aí a gente teve bastante aderência. Você está comentando isso, Pamela, isso é muito importante, né? A gente trabalha muito com tecnologia, mas quanto mais a gente consegue alinhar a tecnologia com um café da manhã para introduzir, para convidar todos, eu brinco, né? Quanto mais você tem high-tech, mais você tem que ter high-touch, né? Um contato mais humanizado. Você tem que unir as duas coisas, né? Quanto mais... E a gente está indo para isso, né, gente? Inteligência artificial, etc. e tal. Quer dizer, quando você quer que isso tenha um impacto positivo, é muito importante pensar em estratégias de humanização também, né? De contato pessoal, tal, pelo menos para começar um projeto, né? Para que não fique a coisa, puxa, não dá, então você pode fazer um call, você pode chamar, tem formas e estratégias de você se aproximar e fazer com que aquilo não seja uma nave espacial, né, que apareça ali do nada. Então, o café da manhã é genial, né, maravilhoso. Faz um cafezinho da manhã e fala, gente, aqui está o game, vamos jogar. Você abre um caminho, né, aquilo que eu falei do cérebro límbico, né, você estimula o cérebro límbico primeiro, né, e isso até, né, abrindo um campo aqui, né, eu que estudo muito essa questão da neurociência, um dos principais desafios que a gente tem hoje é conseguir estimular o sistema límbico, porque o digital ele é totalmente racional e reptiliano, né? E a gente deixa de estimular, só que é no límbico que existe o engajamento. Então, como é que você faz o estímulo do límbico no mundo cada vez mais tecnológico? Criando estratégias de café da manhã para introduzir, fazendo com que seja mais colorido, mais divertido, que seja mais interativo, tudo isso impacta, né? Impacta bastante. Eu tenho até uma outra pergunta já para emendar nessa, né? Falando já um pouquinho da visão, tá, Pamela? Como é que você vê, o que você está vendo de futuro ou de tendência, de desafios que compliance, integridade, riscos tem hoje, né? Relacionados à implementação da cultura mesmo, a manutenção do engajamento, da cultura, aí ampliando até essa questão dos games. Qual que é o desafio, os principais desafios que você vê, Pamela, hoje em compliance? Olha, eu acho que o principal desafio é o mesmo para compliance, é o mesmo que para todas as áreas hoje. Com o avanço da tecnologia, IA, as relações pessoais, elas estão ficando cada vez mais distantes.
eu percebo que a comunicação, ela sempre foi um problema, né? O principal problema de quase todas as empresas é a comunicação. E ela continua sendo, mesmo a gente mudando de geração e mesmo a gente tendo um avanço com a tecnologia, o problema continua sendo a comunicação. Então, tanto para compliance, quanto no jurídico, quanto na logística, quanto na operação, e aí eu estou falando da minha visão dentro da minha empresa, e eu acredito que isso seja dentro de outras também, porque lá eu vejo setores diferentes. E dentro de outros setores, por exemplo, numa das tradings que faz comércio exterior, a comunicação também é um problema. Então, agora, trazendo para o nosso mundo, né, de compliance, manter essa relação próxima à confiança, né? Quando que você consegue fazer alguém entender e se sentir engajado e com sentimento de pertencimento? Quando ele entende a importância daquilo, quando ele entende o porquê daquilo, quando você traz para a realidade dele. E quando você lida com pessoas de setores totalmente diferentes, com maturidades emocionais, com maturidades técnicas totalmente diferentes, o principal desafio é você conseguir criar conexão entre elas. Esse continua sendo o meu maior desafio, tá? Então, assim, é uma linha de crescimento. Então, eu já consegui amadurecer muito, mas eu ainda estou bem longe do que eu considero o ideal. Mas são ações que a gente tem tomado e que eu sinto que a gente está caminhando no caminho certo, né? Com a direção certa. Acho que continua sendo comunicação. Então, para o compliance, falando nessa questão de treinamento, tá, gente? Eu tô falando muito mais nessa questão de engajamento, treinamento, cultura, e não na questão de legislação, de técnica, etc, tá? Tô falando aqui nessa parte onde entra os aplicativos, onde entram as ferramentas de treinamento. Eu acho que continua sendo essa conexão. Conexão entre as pessoas. Eu vou deixar, antes de eu fazer a próxima pergunta, queria ouvir de vocês, alguém quer comentar algo, falar, olha, meu desafio, eu vejo esse desafio também, complementar o que a Pamela falou. Ou 10 de cada compartilhar uma vez, tá? experiência, né? Compartilhar uma experiência. Eu também tô aqui para ouvir a experiência de vocês, então fiquem à vontade. A Isabela tá aí, né? Oi, Isabela, tudo bem? Tudo bem, gente. Eu ia até falar já que você já me falou. Ó, transmimento. A gente aqui já tem uma experiência muito grande com o Fernando também, né, Fernando? De alguns aninhos aí. Eu sou do grupo Autoglass, é um grupo do ramo automotivo, está espalhado aí pelo Brasil. E a gente também enfrenta esse grande ponto que é o engajamento dos colaboradores. E principalmente em compliance, que é um assunto, vamos dizer assim, chato. A galera só quer saber de compliance quando é fofoca. A fofoca do canal de denúncia e todo mundo fica animado. Mas quando é isso aí, quando é para falar de normas e políticas, como para falar de seguir regulamentos, a gente enfrenta uma dificuldade. Aí, quando falou de alta gestão, eu queria compartilhar uma experiência nossa em relação à alta gestão, que eu acho que é o principal. Assim, a alta gestão, quando ela olha para faturamento, ela quer saber de dinheiro. E a gente, teoricamente, é uma área de despesa. A gente gasta. Então, a gente, de tudo, assim, o que a gente fez aqui que deu muito certo foi tentar entender a área de negócio e tentar entender o quanto essa área de negócio, o que essa área de negócio conversa, para que a gente conversasse com a área de negócio com a linguagem da área de negócio. Então, existe uma área operacional que precisa rodar, que precisa acontecer, e aí eu, enquanto compliance, se eu falar de normas e políticas de uma maneira muito dura, eles não vão entender. Então, a gente tentar conversar junto da área de negócio. Então, o que a gente fez foi adaptar, por exemplo, os jogos, entendendo assim, cara, a área de negócio de compras, ela vai falar mais sobre conflitos de interesses, porque se eu enfiar a goela abaixo outras coisas, ele não vai colocar no dia a dia, mas se eu falar de conflito de interesses, ele vai entender, porque ele está em contato ali. Então, a gente adaptou muito bem as áreas de negócio, justamente para conseguir se conversar e eles conseguissem nos ouvir mais. E aí, quando eu falo de alta gestão, a gente fez a mesma coisa, a gente adaptou, a gente trouxe o compliance como alguém que consegue também, olha o risco que você tem, se você continuar assim, o risco ele vai valer tantos no seu faturamento.
Então, se eu implemento esse controle, aí eu vou evitar esse valor. Aí eles, opa, então calma aí, né? Se eu vou ter que pagar, se eu posso não pagar, então eu não quero pagar. Então, é adaptar essa linguagem, né? Como a Pamela trouxe muito na fala dela, a gente conseguir adaptar para conseguir engajar. É isso. Muito legal, Isabela. Obrigado. Obrigado. Alguém quer comentar algo antes de eu passar para uma próxima pergunta aqui? Uma experiência, um caos? Como é que está na tua empresa isso? Bom, eu vou fazer mais uma pergunta, assim, aí já falando um pouquinho de futuro. Aí eu quero ouvir bastante gente falando assim, como é que vocês veem os desafios, né, e como é que da aprendizagem, digamos, do engajamento das pessoas com compliance, e como é que vocês veem o futuro disso, para onde os desafios e o que vocês veem como os próximos passos, onde que vocês acham que para onde que isso está caminhando? Todo mundo pode responder. Pamela também, Isabela. Eu estou entendendo que essa não foi direcionada só para mim, né? Não, não Daqui foi, para mas todo o mundo. pessoal está quietinho, podem responder. Eu acho, gente, que vai ficar mais fácil. Eu acho que com tanta tecnologia e com o acesso mais fácil para todo mundo e as pessoas entendendo, a nova geração, né? As novas gerações, elas já nascem com um mindset diferente do nosso. Pelo menos, eu sou da década de 90 e eu convivo com gerações diferentes no ambiente de trabalho. E é muito louco ver a diferença. Então, eu acho que para a nossa área mesmo, vai ficar cada vez mais fácil essa interação, conscientização, engajamento, principalmente com as novas ferramentas que a gente tem, né? Mas, infelizmente, em alguns setores, ainda é um assunto, como a Isabela falou, é visto como custo. Passa a ser valor quando tem algum problema. E aí, a gente tem várias empresas que a gente vê no mercado que passaram a ser referência em compliance porque tiveram um grande problema de compliance no passado. Então, eu também costumo usar isso A própria lei de corrupção, né? Exatamente. Então, eu costumo usar isso mesmo. A Isabela tocou num ponto muito importante, que é falar a linguagem correta para o público que você está falando, né? Então, o mesmo treinamento que eu dou para o pessoal da operação não é o mesmo treinamento que eu dou para a diretoria, por exemplo. A abordagem é diferente. E quando eu estou falando com a diretoria, eu costumo usar exemplos do mercado. Porque, graças a Deus, até hoje a gente não teve nenhum problema. Mas as pessoas passam a dar o orçamento, elas passam a dar valor, elas passam a colocar em outro patamar, e aí você pode ver pelas empresas americanas mesmo. A DM, né, que é uma grande trading de commodities aqui no Brasil e no mundo inteiro, é uma das Big Five, ela passou a ter um compliance, ela é americana, ela passou a ter um compliance super estruturado depois que ela teve um grande problema de FCPA. E aí a gente tem que pegar, eu costumo me agarrar, né, nesses casos, a esses exemplos, para conseguir falar essa linguagem. Então, voltando lá para a origem da pergunta, né, eu acho que vai ficar cada vez mais fácil a gente dar treinamento, mas não que vai ficar cada vez mais fácil a conscientização, né, eu acho que a gente vai ter cada vez mais ferramentas mais fáceis, nova geração tem uma forma mais lúdica, mais descontraída de pensar em compliance, mas eu acho que o desafio de engajamento, pertencimento, continua o mesmo. Minha visão, se alguém quiser compartilhar. O que você acha, Isabela? Complementa alguma coisa? Eu concordo. Eu acho que a gente tem que andar de acordo com o que a roda gira, né? Então, acompanhar a tecnologia. E eu acho que essa gamificação é esse processo de você, ao invés de dar um treinamento, ao invés de ter um papel lá que eu leio, eu começar a fazer um treinamento online, aí eu vou para o game agora. Então, já é uma atualização que a gente já vem fazendo, né? Para acompanhar justamente a nova geração. E eu acho que a gente vai ter que caminhar ainda mais em relação a isso, né? Ainda mais. Por exemplo, agora a gente acabou de lançar aqui no grupo uma rede social dentro do grupo.
Então, a gente viu que estava vazando muitas informações, muitas informações estratégicas, inclusive, por meio de LinkedIn, redes sociais e afins. Então, a gente sei. criou uma rede social interna. E aí, agora, eu já comecei a pensar, caramba, eu, enquanto compliance, eu tenho que fazer isso girar ao meu favor. Eu preciso chegar nessa rede aí e conversar com a galera para mostrar que o compliance está engajado segundo a geração. Então, eu concordo com a Pamela, acho que fica mais fácil, mas se a gente também tivesse a expertise de ir junto com a roda e falar a linguagem dessa galera, ir atrás dessa tecnologia também, não ficar para trás, né? E também não depender da tecnologia, que a gente também tem esse ponto, né? Imagina a gente, com o avanço da IA, automatização de processos, a IA ganhando força, a gente pode chegar num ponto também que, se acabar a IA, acabou tudo, a gente não consegue voltar. Então, sempre ter esse backup aí também. É verdade, é verdade. Bom, para a gente estar caminhando aqui, né, do nosso bate-papo para um encerramento, eu vou compartilhar com vocês, já que a gente falou muito desse jogo da roleta, eu vou mostrar o jogo da roleta para vocês conseguirem ver, senão vai ficar um mistério, né? O que é esse jogo. Vou mostrar a versão Plus da roleta, né? Que é o Complayer, que acho que talvez as meninas nem conheçam, né? É o nosso carro-chefe agora, a gente está trazendo uma versão nova que traz uma série de coisas, e aí a gente abre para um bate-papo final, dúvidas finais, pode ser? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês rapidinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Legal. Então, esse daqui é o jogo que a Pamela estava se referindo, que é o jogo do Perguntados, a roleta, e que a Autoglass também já utilizou, né? Ele é um jogo que nós customizamos todas as cores, todo o conteúdo, ele já tem uma biblioteca de conteúdo, mas nós sempre customizamos para ficar com a cara do cliente, né? Quando a pessoa entra, ela tem um tutorial, né, que ela vai poder saber, eu posso jogar contra a máquina, eu posso desafiar meu colega para jogar. Ele gira uma roleta com os temas, né? Eu não estou conseguindo ver a pergunta, quem quiser ler para mim, eu vou respondendo, tá? Não é pergunta, não, sou eu mandando seu contato aqui no chat. Ah, tá bom. As Né? perguntas que surgirem depois. Tá, legal, legal. E aqui você tem sempre que jogar contra o tempo, né? Você está jogando aqui contra o tempo e você pode convidar outros amigos para jogar também. Então, quando você joga, você entra no jogo, que a Pamela falou, pessoal, nossa, né, eu vou jogar aqui. A pessoa entra aqui, ela vai girar essa roleta, cai aqui, corrupção e lavagem de dinheiro. A simples promessa de um pagamento de propina ou suborno de funcionário público é considerada como ato ilícito? Sim, né? Se eu acertar, ele fica verdinho, ele mostra que as outras estão incorretas e eu vou ganhar aquele ponto. Agora, se eu errar, eu aprendo, né? Então, entrei aqui, considera-se corrupção ativa, manter parente como seu subordinado, oferecer... cliquei no errado. Ele mostra para mim qual que é o correto, então eu tenho aprendizagem, né? Mas eu não perco ponto, então minha tendência é continuar jogando pra caramba. E aqui tem uma coisa muito legal nesse jogo, que é você jogar contra, né? Você desafiar seus colegas. Então, eu vou vir aqui nessa demonstração e vou desafiar o Bruno, né? O Bruno recebe o desafio e aí ele tem 24 horas para ele responder. O Fábio aqui, por exemplo, está me desafiando e eu tenho até o dia 24, até amanhã, a tal horário para eu jogar. E se eu aceitar, eu vou jogar. Quando eu erro, eu passo a vez para ele. Quando ele erra, ele passa a vez para mim, né? O que não se deve fazer quando está trabalhando em home office. Bloquear, utilizar computador. Então, errei. Quando eu erro, eu vou passar a vez para ele, ele joga até errar, passa a vez para mim, e a gente vai fazendo bastante ponto. Como isso é uma área que você ganha mais pontos, a tendência do pessoal é ficar desafiando um ao outro, né? E esse jogo, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar tutorial, ele vai gerar diferentes tipos de ranking, né? Que é aquilo que a Pamela comentou, né? Para dar os prêmios. Então, você tem rankings individuais, né? De quem está pontuando, quem está em primeiro lugar, segundo. Você tem o ranking entre as equipes, né? E você pode dividir diretoria versus diretoria, área versus área, departamento versus departamento. E você tem esse botão de compartilhar aqui que gera o ranking de influencer. Aqui, assim, você manda um código para o teu amigo, pelo computador, pelo e-mail ou pelo WhatsApp,
quando ele vai entrar para se cadastrar, vai aparecer, alguém te convidou? E se ele colocar o teu código, você ganha um ponto. Então, a Juliana, por exemplo, conseguiu trazer 89 pessoas, tá? O que é legal desse jogo também, né, para eu ressaltar, você tem um certificado, né, você pode estabelecer, falando, se você chegar em tantos pontos, você ganha um certificado, e ele vai gerar um relatório para vocês, né, então ele vai gerar um relatório onde vocês vão saber todas as perguntas, porque cada pessoa acertou e errou, como também você vai saber as perguntas mais erradas na plataforma, né, você vai saber o que as pessoas mais erraram, o que elas mais acertaram, por quê? Porque isso vai virar um farol para você depois, né? Vai falar, não, eu preciso trabalhar em cima disso. Né? Pensa o seguinte, a pessoa está jogando ali intuitivamente, jogam pra caramba, né? A Pamela e a Isabela sabem disso, são milhares de jogadas. Então, com um volume desse, você vai saber onde você tem que atuar, de fato, ali depois, né? Por enquanto, alguma pergunta para mostrar os outros? Ficou alguma pergunta sobre esse que eu mostrei? Ô, Fernando, só um comentário. É justamente esse desafio que ele mostrou que foi o que gerou um engajamento absurdo. Então, era um departamento desafiando o outro e falando, não, meu departamento... E um desafio que a gente tinha lá na empresa era que dentro de cada departamento, a sinergia, o relacionamento era muito bom. Mas a gente tinha esse problema de sinergia e comunicação com outros departamentos. Então, a gente tinha departamentos como operação e logística que precisavam ter uma conexão e não tinham. Então, a gente tinha vários entraves operacionais, a gente acabava tendo custo que não precisava, porque as áreas não se falavam direito e etc. E aí, depois que a gente lançou esse jogo, e aí eles se desafiavam, eles criaram conexão entre eles. Então, não tem nada a ver com compliance. Mas eles acabaram criando um relacionamento entre eles por conta do jogo e melhorou o relacionamento no dia a dia ali. Eles, como se desafiaram no jogo, então agora a gente consegue falar de outras coisas. Assim, é bizarro. Tirou uma proximidade pelo próprio jogar, né? Ali das pessoas. Que bom, que bom. Bom, e eu vou mostrar para vocês uma versão que a gente está chamando de versão Plus, que é um outro cliente que a gente fez um case também com eles, que é o São Paulo, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Legal. Então, aqui, essa plataforma que é o Complayer, ele tem também o jogo, né? Então, ele é um pouquinho diferente. Aqui eu vou mostrar, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Cadê você, meu joguinho? Só um minutinho, eu apertei o botão errado. Estava fora do ar aquele lá. Então, esse jogo daqui, ele é um jogo que você vai... Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Legal. Que você vai ter a mesma coisa, né? O treino dentro dessa plataforma, né? A roleta é um pouquinho diferente, ele funciona da mesma forma. E você vai jogando, vai ganhando pontos, vai desafiando seus colegas, isso tudo vai gerando esse ranking, né? Que tem os mesmos rankings, né? Normal e por grupo. Só que dentro dessa plataforma você tem várias pluses, né? Primeira coisa, nós criamos todos os meses para eles 4 pílulas, né, para serem divulgadas. Então, ele é uma plataforma de campanhas. Então, você tem a campanha de corrupção, semana de compliance, todas as campanhas do ano, ela vai te servir. E nós criamos as diferentes tipos de vídeo, diferentes tipos de conteúdo. Além do jogo em si, nessa plataforma, nós também entregamos esses conteúdos daqui, que são totalmente personalizados, aquilo que comentei lá no começo, né? Como é que eu estimulo o sistema neocortical, mostrando que eu estou fazendo uma coisa para você, né? Então, por exemplo, aqui é o hino de São Paulo, né? Que é uma... Todo dia, milhares de pessoas enfrentam situações assim. Uma brincadeira, um silêncio, uma escolha. Racismo nem sempre chega com violência explícita. Né? Às vezes, ele se esconde no que chamamos de piada. Isso não é brincadeira. Racismo é crime. Uma palavra pode fazer toda a diferença, mas o silêncio também é uma escolha. Ambientes saudáveis se... Tá vendo? A gente colocou o símbolo do São Paulo, a gente pegou... Então, eles passam pra gente tudo que eles querem, todo briefing, e aí toda semana eles têm uma pílula com um vídeo diferente, ou com vídeo com personagens, ou com vídeo animado, e na sequência disso,
você tem um verdadeiro ou falso, né? Aqui sobre o tema que foi, um preenche a frase, e tem vários tipos de jogos, tá? E cada jogo que você está preenchendo aqui, você está ganhando pontos naqueles rankings que vocês conhecem e também moedinhas, né? Essas moedas daqui, eles estão trocando por brindes, aí já falando de uma outra área do nosso sistema nervoso central, né? Então, aqui, por exemplo, nessa campanha que eles estão fazendo de diversidade, eu tenho canecas que eu posso trocar por, se eu tiver 1.300 Morumbis, que é a moedinha que eles criaram, eu posso tentar resgatar, só que aqui eu só tenho 800 na minha carteira, eu tenho que voltar lá, ver mais vídeos, fazer mais desafios, né? E cada tipo de conteúdo que a gente cria, nós criamos com diversos formatos, diversos sabores, né? Então tem aqui, por exemplo, um caso real, isso aqui a gente já criou uma cara de vídeo, né, com personagens reais. Minha gestora vinha me pressionando há meses. Comentários sobre minha aparência, tarefas humilhantes na frente da equipe. Ou seja, aqui a gente já criou de outro jeito e tem vários formatos, né, para também ficar bem diverso. Então, o que a gente percebeu, né, aí a nossa aprendizagem, né, ao longo do tempo, a gente percebeu que as empresas, né, o compliance não tem braço, né, a gente tem clientes que têm milhares de funcionários e não tem 6 pessoas ali em compliance. Então, a gente, nessa solução, além de ter os games, nós também criamos os conteúdos para que você possa estar sempre recheando e sempre fazendo suas campanhas ao longo de todo o ano, né? Aqui você tem notícia também, você tem mural para as pessoas postarem. Então, você tem uma plataforma, é um challenge que a gente chama da roleta, que mantém a roleta, mas tem outras coisas para você poder fazer suas campanhas também aí ao longo do ano, né? Então, para muitos clientes começaram a falar, tá, mas eu tenho 6 campanhas durante o ano, eu tenho 4 campanhas, como é que eu faço? Aí a gente cria essa solução para amarrar, né? E também você tem uma evolução de patentes, que a gente chama, né? Que a pessoa vai aumentando, você começa como complayerzinho, termina como mestre complayer, né? Então, você tem evolução. E tem todos os outros jogos, né? A gente tem jogo presencial, a gente tem jogo via Teams aqui, eu não vou ficar mostrando tudo isso para vocês, mas vocês entenderem que tem diferentes soluções para diferentes tipos de necessidade, né? Aí que tem no mercado. Agora, para a gente amarrar aqui um pouquinho, né? E fechando um pouco disso, conseguiram visualizar o que a Pamela estava falando? Viram ali o jogo da roleta, viram a roleta turbo. Legal, legal. Pamela, né? O que você gostaria de acrescentar assim para as pessoas da tua experiência, assim, como é que você vê os próximos passos aí dos projetos que vocês têm dentro de compliance? Como é que você vê isso? Bom, eu queria dizer que, apesar das dificuldades, né, das limitações de budget, de sermos uma área que é vista como custo, né, não desistam. Procurem parceiros, assim, isso me ajudou muito. Então, uma dica que eu dou para vocês é tenham aliados, sabe, departamentos parceiros dentro da empresa que vão ajudar vocês a colocar os projetos em prática, a mostrar que tem valor. Sejam estratégicos. Eu acho que um dos desafios dos profissionais da área de compliance é que a gente acaba tendo um perfil muito cara crachá, né? A gente fica preocupado ali dar o check no checklist e a gente acaba sendo pouco estratégico. E quando a gente passa a ter um olhar um pouco mais estratégico para os nossos objetivos e criar estratégias para atingi-los, a gente acaba tendo mais sucesso do que só dar o ok no checklist, sabe? Então, acho que essa é a minha mensagem final aí. Alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa para a Pamela? Isabela Palmieri. Isabela, fazer um, né, a Van Premiere. A Isabela vai ser a nossa próxima entrevistada, né, Isabela? Tamo junto. Legal. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Agora é a hora, gente. Então, já respondeu tudo? Bom dia. Eu vi que vocês, o tema principal é sobre o compliance, né? Você demonstrou aí a questão dos jogos. Eu sou um pouquinho de uma área diferente da garantia da qualidade.
E o nosso principal desafio é implementar a cultura de segurança de alimentos e qualidade dentro da empresa. E esse era o nosso principal foco. Então, a minha dúvida é, essa ferramenta a gente consegue, então, personalizar para outros tipos de treinamento e de enredo? Porque, assim, aqui a gente falou de compliance, mas será que eu consigo também implementar isso para o meu objetivo, que seria a cultura de segurança de alimentos? Essa eu posso responder, tá, Patrícia? Sim. Inclusive, cultura de segurança de alimentos, a gente tem trabalhado tanto só com a roleta, tá? Como com a criação dessa versão que eu mostrei do São Paulo Futebol Clube, a gente tem criado muito conteúdo junto com a roleta, higienização das mãos, né? Essas coisas que eles trabalham. Né? Umas coisinhas mais bem específicas. Exatamente, né? Higiene, segurança no ambiente de trabalho, esse tipo de coisa. A gente está focando aqui em compliance, aí eu vou ser bem sincero, compliance é uma das coisas que a gente mais trabalha na inovação, né? Mas aí eu diria que em segundo lugar está IHS e segurança dos alimentos e qualidade, né? Quality assurance e tal, qualidade é o nosso terceiro grande cliente, assim, hoje em dia, né? Então a gente faz trabalhos com a Shea, faz trabalhos com a... Aí, Vlad, me ajuda aí, quem que fez segurança nesse mês, né? Passado, mas acho que a Shea, a Goldwind, tem várias empresas que trabalham com isso com a gente também. Por quê? Porque a roleta é uma forma fácil de se acessar conteúdos difíceis, né? De você trabalhar com conteúdos densos, né? Então a gente acaba sendo procurado para esse tipo de ação, porque a gamificação ela casa muito bem quando a gente trabalha com coisas assim, tá? Legal, legal. Obrigada. Imagina. Alguém mais? Bom, gente, já, né, são 11h12, eu sei que a gente tinha marcado até quase meio-dia, mas a gente gosta de terminar bem antes para ter bastante tempo e oxigênio nos nossos papos. Quero mais uma vez agradecer muito a Pamela, né, pela participação. Você trouxe aí bastante informação relevante, principalmente do dia a dia ali, né, do como é que foi nas trincheiras mesmo para acontecer. Fico muito grato aí por isso, grato pela participação de todo mundo e fico super à disposição para marcar reuniões, para mostrar todas o nosso portfólio, outras coisas e entender a necessidade de vocês, tá? O pessoal de marketing colocou aí meu contato, meu e-mail, já alguma vez ou duas. Quem precisar também, né? Vocês sabem onde nos encontrar. Se de outra dúvida, por favor, entre em contato. Estou super à disposição para fazer reunião com vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Valeu, gente. pessoal. Tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, tchau. E